Que tal utilizar o Excel para enviar e-mails? Achou meio estranho? Então, editor, rode a vinheta para eu explicar para vocês. Fala galera do ProcVTube, tudo bem? Meu nome é Bruno Silva, sou um dos instrutores aqui do canal ProcVTube e no VBA for All de hoje eu vou passar para vocês algo que eu não vi ainda no YouTube em português, eu não vi nenhum canal fazer isso, que é utilizar o Excel, um código para enviar e-mails. É exatamente isso, a gente vai manipular o Outlook, tá bom? O Microsoft Outlook, a gente vai manipular ele através do Excel. No exemplo de hoje, eu vou ensinar vocês a manipular, a criar um e-mail colocando destinatário, remetente e até anexo. Mas antes, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, que isso é muito importante para a gente. Comentem, curtam e compartilhem com seus amigos. Beleza? Mas não vamos mais demorar, vamos ao que interessa. Antes da gente ir para o Excel, eu vou passar uma apresentação para vocês do conceito do objeto, conceitos de aplicação. Tudo bem? Então, vamos aqui comigo. Antes de tudo, a gente tem que entender que o Outlook é uma aplicação, assim como o Excel, assim como o Word, assim como o PowerPoint. Ele é uma aplicação, tá? Então, a gente utiliza esse comando aqui, outlook.application, para eu me referenciar à aplicação do Outlook, tá? E em seguida, o que eu vou ter aqui? Eu tenho o meu e-mail. O que é o meu e-mail? Tá? Aquela caixinha, essa caixinha aqui de criação de e-mail. Ela nada mais é do que um objeto que pertence ao Outlook. Ou seja, ela é um Outlook.mail-item. Tá? Então, eu tenho uma aplicação, tá? E dentro dessa aplicação eu tenho um objeto, eu tenho um item, tá? Que é esse item que eu vou manipular através do Excel. Tudo bem, gente? E através desse item, tá? Eu consigo manipular destinatário com cópia oculta, corpo de e-mail, anexo, prioridade, assunto, entre outras opções que a gente tem, tá? Hoje a gente vai fazer um exemplo bem simples que eu vou deixar disponível aqui na descrição para vocês fazerem o download e adaptarem para o seu dia a dia. Mas sem mais delongas, vamos à nossa planilha. Reparem que eu tenho aqui uma tabela com o nome, o e-mail, com quem eu quero mandar cópia, cópia oculta, o assunto e o corpo do e-mail. Tá? E aqui do lado eu tenho o caminho de onde está o meu arquivo anexo. A minha ideia é pegar, a hora que eu clicar em enviar e-mail, ele criar um e-mail para cada um desses destinatários. Esse é o objetivo. Antes de mais nada, vamos ver aqui, apertar Alt F11, vamos ver como que está o nosso código. Eu vou explicar linha a linha aqui o código. Tá? Eu já deixei ele pronto para a gente ganhar tempo. Primeiro de tudo, eu criei, tá, as minhas variáveis. Eu vou utilizar aqui, no caso, 6 variáveis. Tá bom? As duas primeiras, elas se referenciam a pasta de trabalho, que é o Excel como um todo, que no caso é o application, que eu expliquei na parte do Outlook. Então, aqui no caso é o meu workbook, o worksheet, que é a planilha que eu vou trabalhar, que é a planilha aqui no caso que eu tenho os dados. As outras duas variáveis, elas são do tipo range, tá? Que é o intervalo de mailing, que é exatamente a tabela, o que eu quero utilizar para criar os e-mails, e a informação de célula, que eu vou explicar depois para que a gente vai usar ela. E aqui é onde está o segredo. Aqui eu estou definindo, eu estou criando duas variáveis, uma do Outlook, do tipo Outlook.application, ou seja, uma aplicação, eu vou instanciar, eu vou definir uma aplicação do Outlook, e a outra, desta aplicação, eu vou definir, eu vou instanciar um mail item, tá bom? Bom, aqui eu tenho a minha sub principal, tá? Que é a mandar e-mail, que é a que está vinculada com esse botão aqui. Bom, o que eu estou fazendo aqui? Primeiro, eu estou definindo, tá? Eu estou instanciando o meu workbook. Eu estou falando para ele qual que é a minha pasta de trabalho. Eu utilizei o comando thisWorkbook para referenciar a própria planilha. Depois, eu instanciei aqui, eu defini a planilha com os dados. Então, eu usei o workbook,
tá? Estou falando que eu estou nesta pasta de trabalho e eu estou usando a planilha mailing, tá? Então, eu estou usando o comando sheets e definindo, passando para ele como parâmetro, a planilha mailing, beleza? E aqui eu estou definindo o meu intervalo, o intervalo do meu mailing. O que é o intervalo do meu mailing? É exatamente isso daqui, ó. Tá? Aqui é onde está meu mailing. Neste caso, eu estou definindo somente esta coluna. Reparem que eu coloquei um intervalo nomeado aqui, que a gente já aprendeu em outras aulas. Tá? Eu vou explicar o porquê que a gente fez isso e não a gente colocou a tabela como um todo. Voltando aqui, dei Alt Tab. Utilizei o comando if, worksheet, que serve para eu enxugar meu código. Neste caso aqui, eu estou falando que com esta variável, que no caso aqui é com a worksheet, eu quero executar alguns comandos. O primeiro dele é selecionar. Então, a hora que eu passar por aqui, eu vou selecionar minha planilha. E aqui eu criei um for each, que nada mais é do que um laço de repetição. Ou seja, eu estou falando que para cada célula dentro do intervalo, ele executa o que tiver aqui. Tudo bem? Na prática vai ficar bem mais fácil. E aqui eu estou chamando a minha rotina de criar um e-mail. É nesta rotina, é nesta hora que eu vou realmente criar o meu e-mail, colocando destinatário, o assunto, o anexo, etc. Aqui eu posso tanto colocar desta forma, que é o nome da minha rotina, ou eu posso vir aqui e colocar call. Tudo bem? Então, vamos ver aqui a minha rotina de criar e-mail. Está bem aqui embaixo. Aqui eu estou fazendo o mesmo que eu fiz com os meus workbooks. Caminho com o meu workbook e com o meu worksheet. Que é o quê? Definindo ele. Eu estou falando que essa variável app_alt_k ela é uma nova variável da aplicação Outlook. Ou seja, eu estou falando para ela que ela é uma aplicação do Outlook. E essa mail_alt_k ela é a variável application Outlook create item mail item, tá? Então aqui eu estou falando que essa variável eu vou utilizar para criar, ela é responsável por criar o e-mail, tá? O corpo do e-mail. E aqui eu utilizei o mesmo comando que eu usei aqui em cima, que é o if, para eu não criar várias linhas tipo mail_outlook.display, mail_outlook.to, mail_outlook.cc, para eu deixar meu código mais limpo, mais enxuto. Tá? Então aqui eu utilizei o comando display, que é para aparecer o meu e-mail, o comando to, que é o para, o comando cc, tá? Ou cc, com cópia, bcc, tá? Que é com cópia oculta, subject, que é assunto, body, que é o corpo do e-mail, attachment.add, que é add, que é o... deu branco! O anexo, está escrito aqui, não sei porque deu branco. E aqui a importância, se é alta, baixa ou normal. E aqui eu simplesmente esvaziei as minhas variáveis. Beleza? Vamos ver isso na prática? Vamos lá. Eu vou minimizar aqui e vou clicar, eu vou colocar um ponto de interrupção aqui. E vou clicar no meu botão. Reparem que ele travou aqui. Vou apertar F8, vamos descendo, aí ele vai selecionar minha planilha, e aqui o intervalo mailing, ele vai rodar dentro de cada célula que eu tiver dentro desse intervalo, que é nesse caso aqui, ó, do 7 ao 11, ele vai executar aqui a minha rotina. Então, eu vou dar F8. A hora que eu clicar aqui, ó, parar em cima da célula, reparem que ele apareceu Bruno Silva, que é exatamente o conteúdo, tá, que tem no primeiro registro da minha célula, do meu intervalo. Aí, a hora que eu der F8, ele vai entrar automaticamente no meu Cria e-mail. Aí aqui ele vai definir a aplicação e vai definir o que eu quero fazer, que é criar um e-mail. Aqui é onde vai acontecer toda a mágica. Eu vou dar F8, a hora que eu vou apertar Display, reparem que ele apareceu aqui, ó, o meu e-mail. Show de bola, né, galera? Ó, tem um para com cópia. Conforme eu for dando F8, aqui, o que eu fiz? Eu me referenciei às planilhas, tá? Aqui eu usei o worksheet.cells, que a gente já viu para que serve, e eu passei o comando .row, que é a linha, eu vou voltar aqui o Excel, que é a linha, então eu estou falando que eu quero o conteúdo da linha 7,
e aqui a coluna que eu quero, que no caso é a coluna 2, tá? Que é onde está o meu e-mail. E assim sucessivamente, minha coluna 3, 4, 5, 6 e 7. E a linha ela sempre vai ser a mesma. Ela vai ser de acordo com a linha que eu tiver na célula, .row. Quando ele fizer o for each e for por next, ele vai para a linha 8, para a linha 9, para a linha 10. Beleza? Então, vou colocar aqui de volta o meu e-mail e vamos ver o que acontece. Olha a mágica acontecendo. F8, olha que legal. F8, agora eu com cópia oculta, o meu assunto, o meu corpo do e-mail e aqui eu passei para ele o caminho do meu anexo e aumentei a importância. Fechei, ele vai sair e vai para a próxima instrução, para a próxima célula. Vamos ver, ele vai fazer o mesmo percurso. Reparem que era 7, agora é 8. Vamos fazer a mesma coisa, ele cria um e-mail novo e ele faz o mesmo processo. Ele vai fazer isso até acabar, até o João Paulo aqui. Vamos ver? Vou ficar apertando F8, ou posso dar F5 para ele de uma vez, mas eu vou um por um para vocês verem aqui a criação de cada um deles. A hora que terminar, ele vai para o if e terminou. Olha que bacana, ele criou um e-mail para cada destinatário. Bem legal, né, pessoal? Show de bola. Bom, aí vocês falam, legal, ele criou o e-mail, mas eu vou ter que ficar abrindo cada um e clicar no botão enviar? Ainda é ainda é um trabalho. Não necessariamente. Ele existe, eu vou aumentar aqui, ele existe uma propriedade que é o ponto .send. Se eu deixar isso daqui aqui, ele vai enviar, ele vai criar o e-mail, fazer todo esse processo que a gente viu e vai enviar automaticamente. Qual que é o problema disso? Digamos que ele criou alguma coisa errada ou o corpo do e-mail acabou indo meio estranho, ou melhor de tudo, você quer validar o e-mail que ele criou. Tá? É sempre bom você dar uma validada se ele colocou o anexo certo. Aqui nesse exemplo a gente está usando sempre o mesmo anexo, mas imagine que você tem vários clientes, vários fornecedores, por exemplo, que você tem que mandar um anexo para cada um. Tá? Então é sempre bom dar uma conferida antes. Então faz 5, dá uma conferida, faz 5, faz 2, faz 3 e coloca o ponto .send. Se você tiver confiança, se você achar que estiver tudo certo realmente, aí você põe o ponto .send, que aí dessa forma ele vai enviar automaticamente. Tudo bem, galera? Eu vou deixar essa planilha totalmente disponível aqui na descrição do vídeo, tá bom? Esse código ele é adaptável, não é nem um bicho de 7 cabeças, ele é bem tranquilo para se adaptar à necessidade de vocês, tá? E eu vou deixar mais um detalhe, eu vou falar mais um detalhe para vocês. No final, aqui, eu comentei uma outra forma de você passar os dados para a criação dos e-mails, que é o que? Eu vou não descomentar, não sei nem se existe essa palavra, mas já está dita, que é criar e-mail 2. Que aqui, ó, reparem que eu não passo nenhum tipo de parâmetro para ele. Eu vou direto e coloco as informações. Desta forma aqui, eu passo para ele quais os parâmetros que eu quero que ele altere. E aqui eu passo os parâmetros, que são, no caso aqui, esses parâmetros que eu defini aqui. Tá? É a mesma coisa, a mesma funcionalidade, só que de uma forma diferente, uma forma um pouco mais intuitiva, uma forma um pouco mais estruturada. Tudo bem? Então, qualquer dúvida, por favor, comentem. Comentem, compartilhem, tirem dúvidas, que é muito importante para a gente essa interatividade com vocês. Então, até a próxima e tchau!